Sabe aquela ideia de negócio que parece incrível, mas que acaba morrendo na praia por causa do medo ou da incerteza? Pois é, hoje a gente vai desmontar os 3 maiores mitos sobre renda extra, aqueles que costumam paralisar a gente antes mesmo de dar o primeiro passo. E para começar, olha só essa frase do empresário Chris Kerner. Ele diz que 90% das ideias de que ele fala podem sair do papel com $500 ou menos. Essa é a ideia central aqui. Começar um negócio é muito mais acessível do que a maioria das pessoas imagina. Ok, mas para entender essa filosofia, a gente precisa primeiro saber quem é o cara por trás dela. Vamos conhecer o Chris Kerner. E a história dele, olha, é impressionante. O cara começou o primeiro negócio com 9 anos de idade, vendendo bolinhas de golfe. De lá pra cá, ele já lançou mais de 80 empresas. E juntas, elas geraram centenas de milhões em receita. A grande especialidade dele é justamente essa. Negócios simples, que dão lucro e o principal, com um custo inicial bem baixo. Agora sim, vamos entrar no primeiro grande mito. Aquela crença que trava muita, mas muita gente. A de que, para ter sucesso, a ideia precisa ser 100% original, algo que ninguém nunca viu. Fica aquela pergunta na cabeça, né? Será que eu preciso mesmo ter uma ideia única para começar um negócio? A resposta do Kerner para isso pode ser bem surpreendente. A perspectiva dele é totalmente o contrário do que a gente pensa. Para ele, quando ele vê que já existe um concorrente, a reação não é de desânimo, é de comemoração. É como se ele dissesse, é isso, perfeito. Alguém já foi lá na linha de frente da batalha e provou que essa ideia funciona para mim. E aqui a gente vê bem essa diferença. De um lado tem o mito de que é preciso inovar, o que significa um risco altíssimo, um mercado que ninguém sabe se existe e uma validação super lenta. Do outro, a realidade que o Kerner propõe. Copia um modelo de sucesso. Isso te dá um mercado já provado, a chance de fazer uma engenharia reversa do que deu certo e, o melhor, começar de onde os seus concorrentes estão hoje. Então, mas como fazer isso na prática? O método dele é bem direto. Primeiro, encontre um concorrente que está indo bem. Depois, use uma ferramenta como o Web Archive para fuçar e ver como o site dele mudou com o tempo. Aí vem o pulo do gato. Comece o seu negócio do ponto em que ele está hoje, não de onde ele começou lá atrás. A sua cara, o seu toque especial no negócio, isso vem depois. Agora vamos para o segundo mito, talvez o que mais assusta todo mundo, a ideia de que precisa de um caminhão de dinheiro para começar qualquer coisa. $500. Esse é o número. É isso que o Kerner diz que é suficiente para a maioria das ideias. A barreira da grana, na verdade, é bem mais baixa do que pintam por aí. Ok, mas como é que se testa uma ideia com quase nada no bolso? A resposta é uma palavra: validação. Antes de investir tempo e dinheiro de verdade, é preciso ter certeza de que tem gente querendo comprar o seu produto. E essa tática de validação que ele usa é simplesmente genial. Olha o passo a passo. Você gera uma imagem do seu produto usando inteligência artificial. Aí cria 2 versões, tipo uma em goma e outra em pó. Anuncia as 2 no Facebook Marketplace como se o produto já existisse e pronto. É só sentar e ver qual versão recebe mais visitas, mais cliques e mais mensagens. E olha esse exemplo real de um teste para uma marca de creatina para mulheres. Os números não mentem. A versão em gomas teve quase 4 vezes mais visualizações e 12 vezes mais mensagens. Isso é dado concreto, que mostra onde está o potencial. E tudo isso sem gastar praticamente nada. E chegamos ao terceiro e último mito. Aquele conselho que a gente ouve a vida inteira. Siga a sua paixão. Pois é, o Kerner tem uma visão um pouquinho diferente e bem mais prática. A frase dele que resume isso é fantástica. Ele diz, siga o lucro até que você possa se dar ao luxo de seguir a sua paixão. É uma inversão total da lógica que a gente costuma ouvir, né? Ele até criou um termo para isso: renda suada e feia. Sabe o que é isso? É aquele trabalho do início, o trabalho pesado, sem glamour nenhum, muitas vezes bem difícil, mas que é o que constrói o capital e a liberdade que a gente precisa para, lá na frente, poder se dedicar aos projetos que realmente amamos. E a lógica por trás disso é matemática pura. Se a gente parar para pensar, a chance de que aquilo que a gente ama fazer e aquilo que dá dinheiro de verdade se cruzem logo de cara, essa chance é quase zero. Por isso, focar no lucro primeiro é uma estratégia muito mais inteligente. E todos esses pontos, todos esses mitos que a gente quebrou, nos levam a um princípio central. A ideia que amarra tudo isso que a gente conversou. A lição final, a mais importante de todas, segundo ele, é esta: diminua o tempo entre ter uma ideia e fazer alguma coisa a respeito. A velocidade de começar é muito mais importante do que ter a ideia perfeita. Então, no final das contas, o segredo não é ter a ideia genial, nem ter rios de dinheiro, nem uma paixão avassaladora. O segredo é outra coisa. É desenvolver o músculo da ação, é ter a tendência de agir, de simplesmente começar. E para fechar, fica aqui essa provocação. Qual é a menor, a mais minúscula ação que pode ser feita hoje em relação a uma daquelas ideias guardadas na gaveta? Talvez seja nesse pequeno primeiro passo que está a chave para sair da paralisia e finalmente colocar algo em movimento.